talvez seja um momento de questionar até que ponto esse isolamento, que já é tradicional no campo das artes, especialmente das artes visuais, até que ponto ele é uma condição, de fato, para o artista produzir. Porque, apesar de ele ser já clássico, quase como um elemento que vem junto, né, da produção, como a disciplina, como os instrumentos de trabalho, vem junto uma certa condição de isolamento para o artista produzir, o que se viu durante o isolamento que a gente vive é ao passo que uma demanda por arte das pessoas que cada vez consomem mais, o que nos deixa muito felizes, inclusive, mas aparentemente uma dificuldade maior de os artistas produzirem. Então a questão que eu colocaria era assim, até que ponto isso é de fato uma condição do artista ou é apenas mais um dos mitos modernos da arte? Eu acho que tem uma ideia de que o artista é o intelectual de modo geral, né? Não só o artista que faz artes visuais, eu acho que um escritor também, um músico um pouco menos, mas que ele vive ali com as ideias dele dentro de um estúdio e trabalhando muito, e que não faria muita diferença se ele não pode sair de casa, não faz muita diferença, né? Mas eu acho que o trabalho artístico, ele depende muito da vida. Ele depende muito do contato com as pessoas. Ele depende muito da sua ida na padaria, do seu olhar para o mundo, né? E essa vida no mundo, as confusões do dia a dia, o quanto que o cotidiano atravessa a gente, eu acho que faz muita falta para a produção artística, né? Não pode crer. Comigo aconteceu, foi engraçado esse desenvolvimento, porque eu tenho uma produção em escrita também. E para escrever, eu tenho uns dispositivos que é assim, eu comprei eu não sei como chama, se é um tampão de ouvido, aquele de cera, que é de um material que é não antialérgico, não sei o que. Eu mandei buscar da Alemanha uma caixinha assim, super fino, e aí eu boto aquele negócio, e em cima eu boto um outro tampão daqueles que na verdade é usado para britadeira, para quem trabalha porque eu preciso de um silêncio absoluto para escrever, justamente, né? Para desenvolver as linhas de raciocínio, enfim, para conseguir internamente na cabeça vocalizar imaginariamente os sons, as assonâncias do poema e etc. E para a arte, para mim sempre foi o contrário. Eu sempre precisei de companhia para produzir. Recentemente isso até acontece menos, mas assim, o meu histórico de produção sempre foi um histórico de produzir em coletivos, produzir junto com amigos, seja ou em casa, seja em ateliês coletivos, seja em espaços, em centros culturais coletivos, né? Fiz isso em Curitiba, fiz isso aqui em Porto Alegre, ou seja, exatamente o contrário, né? Na minha produção visual eu precisava de companhia, e na minha produção textual, embora essas idiosincrasias assim, do cotidiano, de fato, vazem no poema, eu preciso de um isolamento absoluto durante a escrita. Como é para você assim, na música, Gilberto, em termos de composição? O meu trabalho na música, eu acho que, inclusive, se desenvolveu muito na pandemia, porque foi nesse período de isolamento que eu descobri que eu pude me dedicar a tentar montar um estúdio em casa, ver quais são os equipamentos que precisava, porque eu tinha uma ideia assim de que para produzir música você precisava ir pro estúdio, né? Você precisava, e agora como é impossível ir pro estúdio, o estúdio tá fechado e todos os músicos estão trabalhando em casa,
Bom, a condição que eu tenho para fazer música aqui é a mesma condição que o single que você está ouvindo de um grande artista, muito provavelmente foi feito mais ou menos a mesma condição, que é ter um computador, um microfone ok, e isso, para mim, como eu trabalho com uma música que tem como base instrumentos eletrônicos, embora não seja música eletrônica, acho que tem uma descoberta de que tem muita coisa que eu posso fazer sozinho mesmo. E que isso eu achei achei uma coisa muito boa nisso, assim. Que eu faço no meu tempo, eu faço conforme as ideias vão aparecendo, eu faço quando dá. Agora, o trabalho com artes visuais, esse eu não consigo fazer em casa, porque é muito pequenininha e eu não tenho um estúdio, então a gente até compartilha, né, um mesmo estúdio lá na tua casa, que é algo assim que a gente consegue fazer porque a gente está em isolamento, justamente porque a gente está em isolamento, né, absoluto. E a gente tem assim essa bolha que a gente só convive entre 2 ou 3 pessoas e que eu acho que é uma grande dificuldade nesse momento de muitos artistas que trabalhavam em ateliês coletivos, né, realmente, como o Ateliê Livre aqui em Porto Alegre, e que não tem um espaço para trabalhar em casa, né? Eu acho que isso é uma dificuldade, né? E que tá jogando. Eu acho que a dificuldade de produzir e a dificuldade de expor tá fazendo mudanças nas linguagens que os artistas escolhem, né? Eu acho que tem um aparecimento da arte digital um pouco maior do que tinha antes, né? Para ver como talvez o isolamento seja mesmo um mito moderno, né? Ou parte do grande mito moderno de construção romântica do artista, né? A gente vê que hoje, num período de isolamento, como isso impactou as artes, nem sempre no sentido positivo. Isso falando assim da visão do artista, né? Porque a arte que a gente fala nesse sentido, digamos, sim, moderno, mas num sentido mais genérico, que tem matriz na Renascença, ela surge dentro de oficinas, dentro de um contexto de oficinas com inúmeros, dezenas de oficiais, que eram os aprendizes, né, em nome de um ou mais mestres, dentro de um contexto de uma guilda, uma corporação de ofício, né, a partir do século XIII, etc. E mesmo que a nossa concepção artística um pouco mais recente, que é a concepção da liberal arts, né? Até hoje no inglês continua esse termo, são as artes liberais, onde o artista começa a se destacar da guilda e produzir sozinho, né? Então o Michelangelo sai da guilda do Ghirlandaio, o Da Vinci sai da oficina de Verrocchio e começam a atuar livremente. Mesmo assim, eles sempre estiveram assim, cercados de aprendizes, de mecenas e etc, etc. Né? Se há uma coisa que, por exemplo, um artista que sempre procurou o isolamento, mas nunca conseguiu, até pela inefetibilidade, né, não sei se existe esse termo, mas agora que eu falei passou a existir, é o Michelangelo, né? Ele sempre procurou um isolamento, inclusive por um resguardo da técnica, do segredo técnico do qual ele era muito cioso, né? Ele se escondia literalmente dos seus contemporâneos para produzir. A história mais famosa é do Davi, que ele teria feito um certo, assim, um biombo. Um biombo, exatamente, gigantesco, né? O Davi tem 4 metros de altura, mais ou menos, então ele fez um biombo e trabalhou ali, né? Só que eles nunca trabalhavam sozinhos, sempre tinha aprendizes. Quer dizer, se há de fato a necessidade de um isolamento para o artista e para a arte, é talvez uma questão mais de ordem subjetiva, de alguns artistas que precisam, que demandam um certo isolamento, ou que já sejam pessoas, isso eu acredito mais, né, que já sejam pessoas introspectivas, né, com uma certa
isso é um pouco até esperado dos artistas, né, que ele tem uma certa subjetividade quase que às vezes exacerbada. Né? Me veio agora um que na verdade é escritor, que é o Carlos Drummond de Andrade, que tinha uma necessidade muito grande de isolamento e era algo expresso, né? Tem uma anedota que se conta dele, parece que verdadeira, que quando alguém ligava para o Drummond, a primeira coisa que ele perguntava é: você está em Minas ou São Paulo? Porque dependendo se a pessoa estivesse em Minas, ele arrumava um compromisso para não receber a pessoa, para não precisar lidar ali com... Também bastante típico da personalidade introspectiva do Drummond, que é famosa, né? Como ele diz em diversos poemas, né? Ele vai reafirmar esse tipo de solidão e de ferro nas almas, como ele fala. Mas aí, então, acho que esses fatos assim vão constituindo uma certa concepção de que o isolamento não é algo necessário, intrinsecamente necessário à produção artística. Me parece que tem isolamentos e isolamentos, né? Tem a situação em que um artista as pessoas de modo geral, né, trabalham de modo muito coletivo, encontram muitos amigos e são surpreendidos daí. Agora já não é mais surpresa, né? Agora já deve ter virado rotina, por essa situação de estar isolado. Mas eu acho que tem um lugar que é um lugar da solitude, que é um lugar diferente do isolamento, né? Solitude diferente da solidão. A solitude é acho que uma pausa no trabalho, né? É um lugar onde você se encontra talvez com você mesmo, talvez com o inverso de você mesmo, talvez com algo que está escondido e que você não está conseguindo perceber em você mesmo. Esse vazio, na verdade, que você provoca na experiência e que você consegue parar um pouco. Porque eu acho que tem um jogo no isolamento e eu acho que alguns artistas vão estar mais para um lado, outros mais para um outro, que é entre as dificuldades criadas pelo isolamento, que podem gerar ali uma situação de melancolia, de tristeza, de depressão, que vai impactar prejudicialmente no trabalho, porque um outro mito importante é esse, né? Parece que o artista triste é que... É um desgraçado, né? O artista triste, esse aqui faz arte boa, né? O artista, quando tá triste, faz arte maravilhosa. Aquela música que você ouve que você chora é porque o cara tava sofrendo. E eu acho que é o oposto. Eu acho que o cara deprimido, ele simplesmente não trabalha. Ele não trabalha, né? E tem o contrário também, né? Tem o excesso de trabalho como fuga da realidade, né? O cara que tá no isolamento, ele tá sofrendo o sofrimento que todo mundo tem no isolamento, e aí é que ele trabalha, acorda, trabalha até ficar exausto, e ele tira ali um pouco de uma satisfação do trabalho, até o corpo não aguentar mais e já tá doendo o corpo e ele segue trabalhando mais um pouco, né? Que é acho que um outro sintoma de questões que ele tem ali, né? Neuroses, né? Mas essa solitude que você falou, me veio a imagem assim da pausa para o cigarro. Quem fuma vai entender o que a gente está falando, né? Quando eu fumava muito, obviamente, pintando, escrevendo também, mas mais desenhando, né? E é curioso, porque essa relação de fazer um desenho no meio do dia é mais ou menos a relação de fumar um cigarro no meio do desenho. Né? Que você está desenhando e é necessário você ter um distanciamento, até físico, do teu desenho, para você conseguir olhar na sua totalidade e para gerar aquele período mínimo de estranhamento necessário para você verificar os problemas técnicos da imagem, né? E o cigarro é perfeito para isso. Então quem fuma, não fumem, vocês que não é uma apologia, ao contrário, eu parei de fumar, mas quem fuma e desenha ou tem algum trabalho artístico sabe que ele se torna quase uma necessidade ali, ele se torna ele é operativo dentro do fazer, né?
Só que fazer um desenho é exatamente isso, é tomar uma certa distância da realidade. Para a gente desenhar, falando assim no sentido mais estrito da tradição, que faz aquela triangulação entre modelo, artista e suporte, né? Suporte é onde se vai desenhar, onde se vai pintar. Nessa triangulação clássica, é absolutamente imprescindível um distanciamento entre o artista e o modelo, seja o modelo que for. Sem distância, não tem como o artista enxergar o modelo, né? Então, a expressão plástica, que é o desenho, já é um certo resultado de um isolamento, de um distanciamento, né, do artista em relação ao mundo. Seja um modelo, seja uma concepção imaginária do mundo, como vai depender aí do trabalho de cada artista, né? E aí, essa é a função que o cigarro tem dentro da produção artística, né? Ele te força a um isolamento, a um distanciamento maior ainda. Quer dizer, a pausa da pausa, né? É a pausa dentro da pausa, exatamente. Porque eu acho que a pintura, pra mim, bom, eu sou designer, né? Minha profissão, eu não sou um artista profissional. E eu faço um trabalho, quando eu consigo fazer um trabalho com arte, é no tempo que me sobra. Mas tem uma experiência do desenho, principalmente o desenho de modelo vivo, acho que mais do que a pintura, que é uma experiência de entrar num foco absoluto. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo é muito assim. É muito não. Eu entro numa zona assim que o mundo deixa de existir à minha volta e eu tô absolutamente absorto naquilo ali. Eu não tô pensando em nada então assim me parece uma experiência parecida com a meditação nesse sentido, né? De você estar ali naquela situação em que você está absolutamente concentrado, né? E é engraçado a gente falar isso porque parece que tem um zoom como um foco, né? Eu digo zoom no sentido de aproximação e de distância, né? Mas que se liga pela palavra com o zoom, o software que a gente usa agora no isolamento para fazer um trabalho com o modelo vivo. E o Zoom acaba ajudando a gente a tentar sair desse isolamento, encontrar alguém, encontrar um modelo vivo, né? Você tem um trabalho, eu acho que muito importante, a gente se encontrou tantas vezes pelo Zoom, tanto no nosso trabalho junto, quanto para desenhar com modelo vivo, né? E como é que é para você essa coisa aí de desenhar pelo Zoom, desenhar o modelo que está lá do outro lado da tela e comparando com o modelo assim presencial, o modelo vivo? Pois é, essa relação do Zoom com essa aproximação é muito boa, cara. Não sei se os caras da empresa pensaram, você devia vender para eles. É uma ótima conceituação. Eu não tinha feito essa ligação que ele realmente nos aproxima, né, como um Zoom. Pois é, essa experiência do modelo vivo virtual, como toda a experiência virtual que se tem tido aí durante esse período de isolamento, é uma grande questão, né? Mas antes de entrar nela, eu ainda queria ficar um pouquinho mais nesse tema aí do isolamento na arte, pensando agora nessa palavra, né, que me ocorreu. Isolamento é de isolar. A primeira coisa que me vem à mente é fita isolante. Porque a fita isolante ela é meio um corta-barato do curto-circuito, né? Ela impede que a lei que dê curto justamente impede que a energia circule, né? Por isso é que ela isola. Então ela tem um sentido que, assim, não sei se culturalmente ou psiquicamente, para mim, tem um certo sentido já negativo, ela é carregada de certa negatividade, esse termo, né? Mas aí me ocorre também, junto com essa perspectiva do termo isolamento, aquele papo que eu gosto muito da Sully Rolnick. A gente conversava esses tempos, né, sobre ela e tal. E ela entende que... Ela fala bastante do... A Sully Rolnick é uma... Não sei exatamente se era da antropologia ou da psicanálise. Eu acho que é da psicanálise,
ela tem essa concepção do corpo poroso, né, de que o nosso corpo ele não é fechado, ou seja, ele não é um fechamento dos órgãos para o mundo, mas pelo contrário, ele é justamente a pele forma uma malha de porosidade que serve de contato com o mundo. Então a pele, em vez de nos isolar no mundo, nos coloca no mundo, né? E acho que é importante colocar isso assim em perspectiva para entender que esse isolamento, quando a gente fala de isolamento, é um sentido puramente simbólico. Porque acho que quanto mais a gente tentar se isolar, embora a gente saiba que no Brasil não houve até o momento e provavelmente não haverá de fato um lockdown, né, mas os balões de ensaios, de tentativas, né, de isolamento, embora precise e muito, quanto mais a gente tenta se isolar, aparentemente mais poroso vai ficando assim os nossos corpos. Falando, obviamente, não no sentido físico, mas quase que no sentido psíquico, né, do termo. Quanto mais isolado mais sensível a gente fica, né, mais absorvente das influências a gente fica, justamente por estar sozinho. Né? Eu vejo isso assim com crianças. Eu lembro na universidade eu trabalhei com pesquisa científica, de iniciação científica, e a gente estudou desenvolvimento da capacidade criativa de crianças. E assim, as crianças mais introspectivas eram muito mais sensíveis a qualquer movimento do ambiente, né, do que aquelas que estavam sempre assim enturmadas, etc. Era mais duro na queda, essas crianças. Né? Mas enfim, pulando para a questão aí do modelo vivo que a gente faz, né? Quem não está sabendo, o desenho de modelo vivo é algo que desde sempre demandou essa condição mínima da presença entre artista e modelo. Por mais que precise desse distanciamento entre artista e modelo, assim como sujeito e objeto, a relação na arte é mais dialética, né? O sujeito ali é o artista, mas também é o modelo, né? Porque o artista só se faz artista na medida em que ele desenha o modelo. Então o modelo não é exatamente o objeto de seu estudo, de seu trabalho, né? Ele também torna o artista um objeto de uma experiência, né? E ele faz o artista sujeito. Então o artista se torna sujeito a partir do seu modelo. Porque um artista que não tem obra e que não tem modelo, portanto, ele não tem como se fazer artista, né? Ele se constitui a partir daquilo. Então não é apenas um objeto frio de estudo, né? Mas essa condição essencial, que é o modelo vivo presencial, ela implodiu no início do isolamento, né? Eu que tinha costume de dar cursos e frequentar sessões semanalmente, às vezes quase que diariamente, em alguns períodos, precisei assim encontrar esse recurso, né, do modelo vivo online, que é hoje algo que acontece em todo mundo. Em parte pela crise, que empurrou muitas pessoas para esse tipo de atividade, assim, de até complemento de renda, né, e fez com que os modelos presenciais passassem a oferecer esse tipo de serviço online, em parte porque a gente precisa desenhar. Né? Quem desenha, especialmente nesse extrato de trabalho mais figurativo, né, que é como o nosso, precisa estar sempre praticando o modelo. Então a gente acabou organizando, né, um sistema que começou com uma campanha de solidariedade para ajudar modelos e hoje é um projeto de trabalho mesmo, onde semanalmente a gente organiza poses, onde se posa através do Zoom, né, e desses aplicativos de streaming, etc. Essa experiência é curiosa, né? Não quero me alongar, quero te passar a bola aí, Gilberto, mas só para começar esse assunto, acho que ela me provou uma coisa que eu não esperava e que eu talvez não desejasse. Ela me provou que sim, é possível desenhar a partir de um monitor de computador. Ah, é? Eu queria que isso não fosse possível, que não funcionaria, mas funcionou muito bem, assim como as orientações em geral funcionou, as orientações técnicas, né, práticas de desenho funcionam através do streaming, né, remotamente. Mas depois eu trabalhando com essa ideia, né, assim me contentando com essa triste realidade de que sim, a vida funciona virtualmente, comecei a lembrar aí do papo que me
colocou o Slavoj Žižek na minha vida, no meu campo de visão, que foi aquela famosa aula clássica dele chamada Realidade do Virtual, né, onde ele diz que a realidade em si tem uma natureza, tem uma constituição de virtualidade. O que é uma grande ideia, na verdade, um grande pensamento, que ele vai extrair lá de Jacques Lacan, para já adiantar o assunto das próximas, aí, e que funciona, assim, para mim se provou absolutamente efetivo durante as sessões de pose virtual. Eu acho interessante que você trouxe essa relação do sujeito e objeto na relação da pessoa que desenha com o modelo. Porque algo que me interessa bastante é eu acho que uma crítica do jeito moderno de pensar e como ele foi constituído, né? E a gente tem ali, enfim, um modelo, esse modelo sujeito-objeto, esse jeito de pensar sobre o mundo, foi ali, como a gente sabe, constituído desde de Descartes, passando pelo Kant, foi realmente teorizado pelo Kant, onde a gente tem realmente ali uma ideia mais bem delineada do que com Descartes, do que é o sujeito, como ele funciona e o quanto você tem. E o sujeito ele tem acesso a um objeto, mas ele não tem acesso muito bem a quem ele é mesmo. Você não tem como ter certeza. Interessante para o Descartes que ele não tem como ter. Ele diz que ele não sabe realmente, ele não consegue dizer realmente, ter com certeza se o outro existe. Porque se ele não é um fruto da minha imaginação, né? Então ele consegue dizer que ele existe. E ele existe porque ele pensa. Agora ele coloca assim, né? Penso, logo existo. E a condição para a existência é esse pensar, né? Como consciência humana. E aí a gente tem essa tradição, acho que a gente pode chamar de acadêmica mesmo, né? Onde o desenhista, o estudante, ou o próprio artista está diante de um modelo e o modelo está sujeito a... está submetido, na verdade, está submetido às instruções, né, como empregado, né? A gente sabe que tem situações de artistas que contratavam prostitutas, que contratavam pessoas assim, que eram consideradas como pessoas de classe mais baixa, porque a pessoa que ia se sujeitar a ficar nua diante de outra pessoa para ser desenhada, né? E daí me ocorre uma outra fonte, um outro jeito de pensar que me parece interessante agora nesse momento do isolamento, que eu acho que é bem diferente desse olhar kantiano, desse olhar moderno nesse sentido, que é o perspectivismo ameríndio que foi trazido aí pelo Eduardo Viveiros de Castro, onde no lugar, falando assim de maneira bem simplificada em linhas gerais, no lugar dessa relação entre sujeito e objeto, você tem mais uma relação entre sujeito e sujeito, porque no fundo, todos os animais e até mesmo todas as coisas têm, assim, desse ponto de vista dos índios ali da região amazônica, tem, assim, potencialmente uma humanidade, né? Então o paradigma deixa de ser esse de um encontro de um sujeito que encontra um objeto, e o paradigma passa a ser o encontro na mata, onde eu estou andando na mata e aparece um animal e eu não sei se aquele animal não é na verdade humano, ou tem nele uma humanidade que eu não tenho certeza se o quanto de humanidade que tem ali, o quanto que não tem. E isso muda o meu jeito de pensar sobre essa relação entre
o artista e o modelo, porque a gente tem a perspectiva do artista e tem a perspectiva do modelo. E quando esse trabalho é colocado dessa maneira, a gente percebe que, principalmente eu acho que no trabalho agora no isolamento, na situação em que a gente está distante e que o artista, bom, ele está o modelo, ele tá do outro lado da câmera. Então o que a gente pode dizer? A gente pode no máximo falar, vai um pouco mais para a direita, coloca a luz um pouco mais para lá, mas a gente tá à mercê dele, né? A gente não tem como ir lá e ajustar a luz. Sim. Se a luz não tá boa, vai ficar, e se tá boa, é mérito todo dele, né? Então acaba que ele tá quase que desenhando o desenho da gente, né? Que a gente vai desenhar, e acaba sendo um trabalho, eu acho que talvez mais sobre a relação entre um e o outro, né? Do que o trabalho de a partir daquele objeto que está sendo desenhado, né? Então eu acho que a situação do isolamento está forçando a gente a pensar algumas relações de outro jeito, né? Algumas relações a partir de outros olhares, eu acho. Essa relação aí do modelo que posa através do Zoom para desenhistas diversos é bem interessante isso aí que você trouxe, porque de fato não só essa inversão que você menciona entre ali, assim, quem que está efetivamente coordenando a cena, porque agora o desenhista se coloca à mercê, né? Como tem uma coisa que, na verdade, é a mais distintiva, pelo menos para mim, desde o início, nesse tipo de trabalho de modelo vivo virtual, que é o fato, uma diferença absolutamente perceptível para quem participa, e quem nunca participou, aconselho, mesmo que não desenhe, mesmo que não tenha essa prática, né? Sim, é muito legal mesmo. É incrível, né? Quanto experiência, mesmo vivência você tá ali junto, né? Porque a sensação que dá é que você tá numa sala com pessoas, né? E que você tá com um modelo diante de ti e tal. Só que tem uma diferença absolutamente crucial do modelo virtual para o modelo presencial. É que no modelo presencial, todas as perspectivas dos artistas são absolutamente distintas. Porque cada um está num lugar do espaço, dois corpos no mesmo lugar do espaço, então cada artista que está desenhando a mesma sessão vê o modelo num ponto de vista diferente. O que inverte-se na relação virtual, porque o modelo posa, tem a câmera e todos os artistas que estão desenhando veem a mesma perspectiva, né, o mesmo ponto de vista. Ou seja, essa relação mesmo de sujeito-objeto, ela é sujeitada. Porque no modelo cartesiano, no modelo moderno, a relação de sujeito-objeto é exatamente essa. Eu pego aquele objeto na minha mão e eu olho para ele, eu posso olhar para ele de frente, eu posso olhar para ele de lado, eu posso girar em volta dele, eu posso desmontar, montar, e é assim que se faz a análise, né? Então eu desmonto algumas partes e aí eu olho cada uma das partes separadinhas, num trabalho, num desenho, né, de modelo vivo, onde você tem várias pessoas na sala, você tem um pouco essa análise, né, da imagem, na qual às vezes eu sento de um lado da sala, uma outra pessoa senta do outro lado da sala, e a gente está desenhando, eu estou desenhando a minha perspectiva, o outro desenhista está desenhando a perspectiva dele, e cada um está desenhando a partir do seu próprio olhar, e o olhar do modelo não existe. Agora, no desenho virtual, agora nessa situação de isolamento, ali não, está todo mundo desenhando o olhar do modelo, porque é o modelo que bota a câmera daquele jeito, naquela altura, com aquela luz, e na verdade o olhar não é, em alguma medida não é nem muito nosso, o olhar é um pouco dele, mas claro que tem daí para frente, né, tem um olhar de cada desenhista que vai gerar imagens completamente diferentes, né?
Ele é bonito de ver como ainda mantém-se cada um seu estilo. Aí reforça-se, inclusive, né? Porque agora, antes o artista tinha a condição no presencial de escolher que abordagem que ele ia dar para a figura, que ponto de vista, que tal, né? Se da mesma altura do modelo, se quer um escorço, se quer e tal. Agora ele não tem mais isso. Porém, os desenhos continuam cada um tendo a sua personalidade absolutamente distintiva, que é a personalidade do artista, que é o estilo. Né? O estilo está no pulso, está na maneira como segura o lápis, está na maneira como ele olha, né? Independentemente do seu modelo. Né? O estilo do artista na verdade, é uma vestimenta que cobre o mundo todo. Né? Porque, como diz muito bem lá o Oscar Wilde, né? Todo retrato é um autorretrato. Ou seja, você vai pintar alguém, no fundo você pinta a si mesmo. Porque a gente reveste o mundo com o nosso estilo. Isso querendo ou não. Mas queria, assim, aproveitar esse gancho que você falou do tecnicismo cartesiano, que precisa dividir, separar e desmontar um objeto para compreendê-lo, né? Na verdade, arcaísmo que todos os dias a gente vê acontecendo, né, em todos os âmbitos da ciência, da técnica e mesmo do cotidiano, especialmente no Brasil, né? É daí que vem justamente o estudo da anatomia. Né? A anatomia é isso, essa análise, essa separação, né, do corpo para se entender o corpo. Aí tem um pensamento se não me engano, Diderot, que tem um tratado, uma reflexão sobre pintura, um estudo sobre pintura, onde ele fala uma visão muito assim original mesmo, que é uma crítica à dissecação anatômica. Né? Na época, Diderot está no contexto do enciclopedismo, da ilustração, né? E onde era absolutamente comum, uma exigência do artista operar dissecações, senão ele mesmo poderia frequentar, né, dissecações públicas para entender o seu modelo e melhorar a qualidade das suas pinturas, etc. Mas ele faz uma crítica à anatomia. Quer dizer, ele levanta um pensamento muito original, que é o seguinte: uma vez que o corpo está... Os franceses têm o termo écorché, que é escorchado, né, seria para nós, que é dissecado, é tirado a pele, né, o escalpelo. Ele diz que uma vez que o artista vê o corpo esfolado, ele nunca mais consegue desvê-lo. Ou seja, essa visão, essa divisão do corpo para ser estudado impactaria negativamente o trabalho do artista. Ao invés de ajudá-lo, né, ele traria uma carga negativa tanto para o artista quanto para a sua própria concepção, para suas próprias produções em desenho e pintura do corpo. A diferença importante aí é entre um olhar que considera a estrutura, que considera uma imaginação daquilo que constitui a imagem que você está vendo na hora de desenhar, né? E um olhar que está vendo a superfície. E isso acho que tem coisas interessantes aí, né? O quanto que... Eu digo como metáfora mesmo. O quanto que a gente consegue perceber melhor algumas coisas quando a gente conhece a estrutura que está por dentro, né? O funcionamento da máquina, colocando assim, ou o funcionamento daquele organismo. Me parece que o isolamento trouxe pra gente uma... Sem que... E esse é o problema, sem que houvesse a nossa intenção, eu acho que o isolamento trouxe pra gente um olhar que é esse de como que a gente funciona. Só que isso foi também sem que a gente quisesse, então é horrível. Mas esse pesadelo que é, no final das contas, a gente mesmo. Que é assim, olha...
A tua vida é mais ou menos isso, não tem muito para onde fugir. Você, no momento que você se encontra sozinho, você pode tentar fugir para lá e para cá, mas vai dar trabalho para você fugir de você mesmo. E aí você pode deixar de resistir e se entregar a essa experiência de olhar para si. E como é que isso, o que isso significa, né? E para onde isso pode ir? Eu acho que tem a arte contemporânea, ela é muito comum que ela seja um pouco narcísica, né? É muito comum que a arte contemporânea seja um pouco narcísica. Então eu acho que isso também vai ter e me parece que tem um impacto importante assim no campo da arte, né? O quanto os artistas que tinham de repente algum tema assim mais geral ou algum tema ali e que nesse momento está fazendo arte sobre si, sobre seu cotidiano, o gatinho ali que lhe dá comida e o apartamento. Porque a gente tá fechado no cotidiano que nós somos, de certa forma, né? E do qual a gente tem dificuldade de fugir. E isso é uma situação nova, né? Uma situação diferente que eu acho que é muito parecida com essa do desenho do modelo vivo, na qual todo mundo tem a mesma perspectiva. Eu acho que isso é muito parecido nesse sentido, que a pandemia colocou a gente numa situação em que, na medida do possível, quando existem as possibilidades, está todo mundo preso em casa, né? Então, eu sou um artista preso em casa, você é um artista preso em casa, o outro é um artista preso em casa, o outro é um artista preso em casa. A gente tem milhares de artistas presos em casa. Que tipo de arte a gente vai ter disso, né? A gente tem... Me ocorre agora um trabalho que está sendo feito está sendo coordenado pelo Christian Dunker, um professor da USP, que é um trabalho sobre os sonhos pandêmicos. Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas eu acho que é. Os sonhos na pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, a Rose Gursky está colaborando também. E acabou de sair um livro sobre isso, a primeira publicação deles. E eles estão assim, pegaram mais de 1.000, não sei se foi 1.000, se foi 10.000, não lembro direito, mas quantidade muito grande de sonhos, analisaram ali e tiraram algumas ideias, assim. Porque tem algo de universal nesse momento, né? Algo de universal, algo de uma situação como uma guerra, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente pode fazer um recorte ali dos anos 40 e ver a arte da guerra, da Segunda Guerra, né? E a Guernica como um exemplo eu acho que mais, que vem à mente de maneira mais emblemática. Eu acho que vai ter também uma arte da pandemia, que eu acho até engraçado que não me ocorra agora assim, dos artistas que eu tenho observado, não me parece que está aparecendo. Eu não sei se você enxerga isso. Talvez a gente não tenha um distanciamento ainda para perceber, né? Daqui a 10 anos seja algo óbvio. Quem sabe, né? Como nos sonhos, essa pesquisa do Dunker, adiantando já, eles estão percebendo que as pessoas têm sonhado menos na pandemia, né? Isso é algo que já é perceptível, assim, na pesquisa dele. Pois é, acho que de novo é uma prova, assim, ou pelo menos um argumento favorável de que esse tal isolamento é não uma condição do artista, mas mais um mito de crença de que ela seria parte, né, que ela comporia o artista moderno, e que agora os artistas estão em isolamento por pura condição mesmo, por pura necessidade, né, os que, na verdade, têm essa condição, né, para os quais essa necessidade é uma condição, ou vice-versa. Mas eu consigo entrever aí, Gil, talvez algum contorno mínimo para essa produção aí pandêmica, que eu lembrei o que o Paul Preciado, né? Não sei como pronunciar aqui melhor, Paul Preciado, né? Ele é espanhol. Ah, ele é espanhol? É espanhol. Ah, então. Paul Preciado mesmo. Paul Preciado.
ele vai falar que essas relações assim, midiáticas na esfera do trabalho, elas significam uma certa obscenização do trabalho. Justamente porque coloca em cena elementos e sujeitos, né, que antes não se mostravam, que não precisavam estar em cena, de fato. Quer dizer, você está trabalhando a partir de sua casa e daí você é um professor. Por exemplo, eu faço orientação individual para artistas. Então, antes tinha um espaço, um local de trabalho, eventualmente poderia ter uma caracterização, um crachá, né? Tem os trabalhadores que têm uniforme ainda. Tudo isso são distâncias que vão funcionando como escudo. Então, a própria distância entre a casa do trabalhador e o trabalho é um distanciamento, né? Ele veste um crachá, um uniforme da empresa, é, de novo, um distanciamento que preserva a sua subjetividade, na qual o coloca numa situação em que ele não está tratando diretamente como sujeito com os clientes, mas é o funcionário da empresa, etc, etc. O que é bom porque preserva a sua, digamos assim, subjetividade, né? Preserva a sua subjetividade. Não é uma exposição ali voluntária onde ele, como sujeito, vai tratar com uma empresa ou um outro cliente, né? E a gente, filmando das nossas webcams, a nossa casa está posta, né? Passa um parente de pijama, passa um gato, passam coisas... Isso tudo coloca em cena algo que, né, que antes estaria assim, preservado para uma esfera de distanciamento e que hoje esse mundo da virtualidade transforma em algo obsceno, né? Assim, radicalizando ainda mais a exploração do trabalho num certo nível, né? Mas eu queria voltar para esse ponto aí insistir ainda mais na anatomia, porque você disse algo interessante que me lembrou um certo paradoxo que é constitutivo do fazer artístico, que é a sua contraposição à ciência. Esse procedimento que a gente mencionou ali, do artista antigo que dividia o seu corpo, né? Literalmente dividia os membros do corpo do modelo para poder estudá-lo, exatamente como o cientista faz para analisar um fenômeno, né? É um procedimento muito típico da técnica, né? Da ciência técnica. E a arte, especialmente assim, pós-19, né, a arte pós-romantismo, ela começou a se opor cada vez mais a isso. Ou seja, começou a contrapor a essa visão analítica que precisava matar o seu objeto de estudo, de certo modo, né, porque ou dissecava, ou desmontava, ou desfragmentava para conseguir entender o que seria uma suposta essência, e começou a contrapor a isso um certo pensamento imaginativo, que daí surge uma criatividade um pouco mais próxima nossa, mais um conceito de criatividade contemporânea, que não perpassa mais necessariamente a reprodução de um modelo do mundo exterior. E isso só vai poder surgir na arte no final do 19 em diante, etc., né? Ou seja, nas escolas depois do realismo. Porque então não se tratava mais do artista estudar a realidade do mesmo ponto de vista que um cientista que precisa desmontá-la para analisá-la, né? Mas o contrário, de uma subjetividade do artista que passa a ser autônoma em relação ao mundo exterior. Então importa muito mais do que uma reprodução ou representação do mundo exterior, uma expressão da subjetividade do artista. Que efetivamente, repito, só é possível a partir do final do 19, né? Sim, no entanto, isso foi virando uma armadilha, né? Os artistas foram percebendo que essa fuga da representação, né? Essa fuga da representação de algo que está lá, de um objeto que está lá, de uma cena, de uma paisagem que está lá, ou de um modelo que está lá. A fuga dessa representação foi indo para abstração, para aquilo que se chama de abstração, para arte abstrata, que foi reduzindo a forma, até a sua essência, né? Até aquilo. Então a gente chega ali no
Mondrian, né, em formas horizontais, verticais e as cores primárias e ponto, né? Ou até nos russos, no suprematismo russo, em preto e branco, e daí a gente tem o branco, preto sobre preto, branco sobre branco. E aí o que os artistas começam a perceber é justamente que aquilo era um outro tipo de representação, né? Que aquilo ainda era, de alguma forma, um tipo de representação, porque a forma diz alguma coisa, porque aquelas cores dizem alguma coisa. A gente sabe que para o Mondrian aquelas coisas tinham um significado, ele tinha um envolvimento com o New Age, com essas religiões, enfim, do New Age, e para ele o amarelo significava tal coisa, o azul significava tal coisa. Tinha um simbolismo quase figurativo naqueles quadrados coloridos, né? Total, assim, ele escrevia, né, nos documentos exatamente o que queria dizer aquilo lá. Então, essa fuga da representação foi, eu acho que delineando bastante os caminhos da arte contemporânea, né? E a gente vem, isso vai fugindo até chegar na arte, na performance, né? Na arte imaterial, na arte que faz questão de fugir ao máximo possível, né? Tem um artista, eu não vou me lembrar o nome dele, mas tem um artista que fechou um contrato com o museu para fazer ali uma experiência que era feita com atores que conversavam com o público que passava no museu, e ele fez questão de não deixar não foi feito nenhum contrato, porque o contrato ainda seria algo material que ia ficar lá e que podia depois ir para uma exposição. Então não foi no fio do bigode, como se diz, a negociação toda, e nada podia ficar escrito, que eu acho que é um extremo, assim, né, de onde chegamos. E me parece que no isolamento a gente tem assim como a gente tem uma falta do outro, que a gente encontra, que a gente deixa de encontrar, a gente tem uma falta desses objetos também, que a gente deixa de encontrar. Esses objetos que, de certa forma, são o outro, né? Então, assim, quando a gente vai numa exposição e a gente vê aquelas obras daqueles artistas, eu acho que tem uma carga de um outro ali que a gente estava olhando também, quando passava por essa experiência do museu, da galeria, que também faz falta, né? É verdade, né? Interessante como a gente pode, colocando em perspectiva, fazer um exercício de imaginação aqui. Colocando em perspectiva, a gente poderia criar uma história fictícia, claro, onde aquele isolamento, ou melhor, ainda não vou usar a palavra isolamento, aquele alinhamento subjetivo do artista, que começa no final do 19, onde ele vai se diferenciando cada vez mais. Primeiro se diferencia dessa mecânica, desse procedimento técnico do artista clássico, né, que era estudar o seu objeto, analisar, estudar a técnica, etc, etc. Isso faz com que ele comece um primeiro movimento de isolamento social, porque ele precisa agora entrar dentro de si mesmo, né? Veja, até o final do século XIX, o sentido de expressão era um sentido muito claro, onde expressava-se bem quem dominava uma técnica. É um conceito, assim, ainda hoje muito presente no senso comum, que é, por exemplo, fulano fala muito bem. Isso quer dizer o quê? Que ele conhece gramática, que ele conhece, né, tem um domínio ali da sintaxe, que tem uma prosódia dele, etc., um domínio de retórica, etc. Ou seja, ele conhece bem os elementos de uma linguagem específica e se expressa através dele. Isso faz com que ele seja considerado alguém que se expresse bem. Essa era a lógica até o final do 19. De lá para cá, o que se pautou em arte, pelo menos a arte assim, do mainstream, foi exatamente o contrário. Ou seja, era mais valorizado e assim, mais artístico o artista que arregaçava esses padrões normativos da expressão.
Então, em vez de expressar-se bem dentro da regulação de uma técnica, a arte maior, dita assim, né, digamos, ela era aquela que justamente relativizava esses padrões, esgarçava esses padrões, de modo a conseguir dar voz a conteúdos subjetivos que não encontravam identificação naqueles padrões normativos de uma linguagem, né? Seja linguagem visual, mais tarde na música, com a música dodecafônica, etc. Essas expressões mais subjetivistas, embora que ainda técnicas, né, da arte. Retrospectivamente, a gente poderia criar essa ficção de que aquele isolamento foi se tornando cada vez maior, o artista foi se distanciando cada vez mais do seu público e se aliando dentro de si mesmo, e isso gerou assim uma radicalização no ano de 2020, 2021, o que se chama, que ficou conhecido historicamente como... Ou seja, nessa perspectiva apocalíptica que eu estou criando, 2001 não tem mais nada, né? Com a história, né? O fim da arte. É o fim da arte com o fim da espécie humana. Mas eu acho que tem uma perspectiva interessante que você traz, que é assim, quase como que um pêndulo, onde a gente tem na arte acadêmica, ali fim do 18, 19, até o início, metade do 19... arte realmente acadêmica acontecia no estúdio, né? Dentro do estúdio, o professor, o mestre, né? Os seus discípulos, e o modelo aparecia, era mais ou menos aquele mesmo modelo sempre. A gente tem os documentos que mostram isso, a gente sabe até o nome dos modelos mais importantes que frequentavam mais a academia, mas era fechado. Era fechado. E o próprio artista também, um artista importante, ele ficava fechado no estúdio dele, né? Vinha o modelo lá, era aquele dia de trabalho. E quando eu acho que uma grande mudança do modernismo foi justamente a saída para fora, né, do estúdio. Que os impressionistas pegaram, botaram o quadro debaixo do braço, a pintura de cavalete, né? Levaram o cavalete lá e foram pintar a luz enquanto ela tá passando, né? E pintar rápido, porque a luz logo logo já foi. E tentar capturar essa experiência do lá de fora, né? Do aqui e agora. Do aqui e agora. E daí, o modernista parece que volta pro estúdio, né? Ele sai desse lugar e ele volta pro estúdio, volta para essa experiência, porque a arte abstrata você não precisa estar na rua, né? A arte abstrata você faz no estúdio sozinho mesmo, não precisa nem de modelo, não precisa de estúdio, você precisa conversar um pouco ali sobre a teoria já, né? A teoria passa cada vez mais a ser mais importante. Mas na arte contemporânea, quando a gente passa da arte moderna para contemporânea, tem uma volta do encontro, eu acho. Principalmente nas performances, mas também em formas de arte, tem arte que é baseada na conversação, né? Aquele trabalho artístico é a conversação entre aquelas pessoas, né? E então tem um retorno, assim, acho que muito grande o próprio processo dos museus, né? Os museus que eram antigamente, antes ali do século XIX, eram gabinetes de curiosidades, eram salas de pessoas muito ricas que colecionavam, e que aqueles homens iam lá fumar um charuto e beber um uísque vendo aqueles quadros. E que vai passando, se institucionalizando, aparecem os primeiros museus públicos, que são para as pessoas realmente frequentarem, e daí já no século XX surgem as galerias, e que vão se tornando um lugar de encontro, né? Eu acho que... E de novo, na arte contemporânea tem meio que uma explosão disso, né? Uma fuga da galeria, como um lugar, vira um lugar mais ou menos careta, um pouquinho, né? O museu e a galeria. A gente tem arte na rua, arte de rua, né?
E aí agora a gente volta para o isolamento, no qual a casa da gente é o estúdio no qual você produz arte, é o lugar no qual você vê a arte, é o lugar onde você encontra com o público, se tiver algum tipo de encontro com o público, e é tudo isso ao mesmo tempo. Então é como que uma implosão da história toda da arte num único lugar ali, que eu acho que é um cenário apocalíptico mesmo, viu? Apocalíptico, especialmente porque parece que a gente vê agora uma absoluta privatização de tudo, né? Porque é tudo privado, acontece dentro das suas casas, por mais que haja softwares de meetings, é tudo privado. A casa é né, a propriedade de um em relação à propriedade do outro. Mas você identificou um paradoxo interessante aí, para confirmar um pouco essa minha concepção que eu tenho, que a arte só se explica por paradoxos. Eu uso muito esses paradoxos para entender e para explicar o desenho, né? Mas esse paradoxo de que acho que você tem razão, o artista ele foi, ao contrário de se isolando, ele foi se fundindo com o mundo. O impressionismo, a primeira vez, você disse muito bem, né, que o artista sai do estúdio e vai pintar in loco, ou seja, vai direto da paisagem, etc. Até então, você sabe que o único que teria feito algo semelhante, algo mais ou menos parecido, foi o Claude Lorrain, esse paisagista francês, acho que é do final do 18, perdão. Mas o que ele fazia era, ele ia até a paisagem, muitas vezes cenas noturnas, fazia esboços em carvão, depois trazia os esboços para dentro do estúdio e compunha a tela de fato no estúdio. Né? Ou seja, era em parte do processo, era em loco. Quem efetivamente assim, consolidou isso como uma prática foi uns impressionistas e depois pós-impressionistas. Né? Até Van Gogh, que eu acho que deixou radicalizou um pouco essa experiência, né, de apenas pintar ao ar livre. Né? Mas é isso aí, porque o artista saindo do estúdio, ao passo que ele largava as convenções simbólicas da linguagem, que era de fato o que tornava assim a sua arte como uma moeda de troca, tornava a sua arte pública, ou seja, o fato de as pessoas entenderem a representação figurativa, isso é o que aproximava elas do público, ao passo então que ele abre mão dessas regras comuns da linguagem e vai para uma expressão de uma experiência mais pessoal e subjetiva, isso, portanto, o distancia do outro. Na mesma medida, acontece o contrário, e aí é que está o paradoxo, quer dizer, ele vai para o mundo, ele vai fisicamente para o mundo, né? O movimento da arte moderna é um movimento em direção à vida, a uma expressão direta da vida e não representacional. Sim. Porque a arte anterior, que ia nessa grande chave da representação, procurava fazer isso, trabalhar com certa simulação, né? Uma duplicação do que seria uma emulação das coordenadas de uma experiência lá fora que você recria aqui no contexto da arte. A arte moderna tenta ir direto para a vida. E a arte pós-moderna muito mais. Então, ao invés de você simular a experiência, por exemplo, do medo, representando um monstro, a imagem de um monstro, você cria uma performance onde você bota os espectadores no escuro, por exemplo, sentindo medo, num chão que balança, como é um dispositivo aí comum aí nas performances. Né? Ou seja, você não está mais tentando representar uma experiência, mas criar a experiência real ali já. E isso é um movimento de ir direto para a vida, né? De pular, ou seja, o oposto do isolamento. E eu acho que o grande desafio da arte em isolamento é justamente essa experiência estética, porque ela é insubstituível. Uma experiência como essa, de você estar no escuro, numa sala escura com o chão balançando, é uma experiência que não dá para fazer no virtual. Você vai botar a tela apagada. Não, não tem muito o que fazer. E você fica preso em uma dimensão muito bidimensional do olhar. Você pode ter uma experiência sonora também, claro, mas também é uma experiência sonora mediada ali pelo fone de ouvido, que não tem, que tem o lado direito e o lado esquerdo, mas mas não tem assim uma espacialidade, né? Onde, bom, se você mexe a cabeça para um lado e para o outro,
o som continua vindo da direita e da esquerda do mesmo jeito, né? Então é algo totalmente artificial, algo totalmente artificial. Então, assim, tem um limite que é bastante curto da quantidade das experiências estéticas que a gente consegue fazer. E para além disso, você não tem um controle de como é que vai chegar no outro. Então, mesmo que a gente olhe para o cinema, assim, a experiência da pessoa que assiste um filme lá na sala do cinema, a experiência coletiva de assistir com 50, 60, 100 pessoas do seu lado, aí, sabe, sai uma piada, todo mundo dá risada, você não dá risada, e olha e fala, epa, não entendi. Ou o contrário, só você. Isso acontece o tempo todo comigo, Gustavo. Do nada, eu dou, eu dou uma risadona, vai ter uma risadona, a minha mulher fica com vergonha. E eu dou a risadona e as pessoas me olham assim, tipo, o que aconteceu? Eu saber disso pra não ir no cinema com você. Mas daí você pensa assim, não, mas audiovisual é audiovisual. Só que daí você faz o filme e você espera que o cara vai, ou você uma música, e o cara vai assistir no celular. No celular, assim, com pouco brilho ainda. E ele nem põe o fone de ouvido, ele ouve na caixinha do próprio celular mesmo. E aí é uma experiência, assim, que o cara que teve o trabalho de fazer um filme não achava que o filme dele ia ser visto daquele jeito. E fica difícil de você criar, por exemplo, uma experiência de medo, né? Eu acho muito mais difícil criar uma experiência de medo assistindo na telinha do celular do que ver no cinema, né? No cinema, quando sai um barulho, o chão treme. Até porque, ultimamente, em especial no Brasil, o cinema tem assim, que se esforçar muito para concorrer com a realidade apavorante cotidiana. Medo. Se tem uma coisa que não tá faltando nessa experiência do isolamento, é medo. Com certeza. Por si só, já é uma temática em si. Mas eu acho assim que uma ideia já que fica para mim dessa conversa e que me parece muito interessante é que o isolamento parece que é uma experiência de separação do outro, mas me parece que é exatamente o oposto. É uma experiência que nos une, muito mais do que nos separa, porque justamente por estarmos presos, por estarmos numa condição muito parecida. Então, assim, o fato de que eu estou em isolamento, você está em isolamento, o outro está em isolamento, está todo mundo... Claro que a gente... isso é um sonho no Brasil, né? É isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre as pessoas que são terrabolistas, né? As pessoas que, assim, conseguem somar, né? 2 mais 2 é 4 e que não entraram num espírito de negação em que fazem elas saírem completamente da realidade concreta e material que o mundo está vivendo. Mas assim, falando assim, entre nós, terrabolistas, eu acho que é uma experiência do isolamento, é uma experiência que nos une. Uma experiência que nos une nisso que há de comum, desse sofrimento, né? Que eu acho que todo mundo seja qual for o sofrimento que você já tinha, ele fica um pouco mais doído nesse período, porque você tem essa situação de se encontrar e de não conseguir fugir muito de si mesmo. E isso tem esse aspecto, assim, que eu acho que é eu não quero dizer que ele é bonito, não, mas eu acho que é peculiar. A gente começou falando sobre o impacto do isolamento no trabalho do artista, né? Mas eu acho que talvez a grande questão aí seja que impacto que o isolamento vai criar nas pessoas que não trabalham diretamente com arte e como que a arte impacta essas pessoas, né? Tem impactado essas pessoas durante o isolamento. Aqui acho que vale lembrar aquela live que já ficou assim antológica
já estamos no momento de lives antológicas e épicas e clássicas, né? Já faz mais de um ano aí da Zélia Duncan, logo no começo ali da pandemia, ali por maio, junho do ano passado, que fez uma live dessas lives brilhantes, inspiradas que ela tem feito, se queixando assim das pessoas que diziam que a arte é inútil, né? Que, como nosso ex-ministro da Educação, gostaria de falar para que isso fique registrado para as próximas gerações, porque isso vai parecer mentira no futuro. Um dia isso vai parecer uma aberração, um fato completamente aberrante, mas tivemos um ministro da Educação que disse que ele não precisa de filósofo, de sociólogo, de antropólogo. Ele precisa de médico, de dentista, de engenheiro e etc. Sim. Né, diz que se o filho dele, inclusive, quisesse ser filósofo, ele disse, beleza, então pague a uma universidade privada. O terrível, um parênteses só, né, o terrível desse pensamento não é apenas a ignorância crassa e vergonhosa de um ministro, né, mas o perigo é que ele entende que a filosofia ainda possa existir, porém no âmbito privado. A sociologia pode existir, só que no âmbito privado. Ou seja, tudo só pode existir na medida em que é conversível em valor financeiro, na medida em que gere lucro, né, na medida em que a única funcionalidade dele seja de criação e produção de lucro. O que, enfim, né, é a morte absoluta do conhecimento. Mas, voltando aí, né, ao tema, se é que há algum tema na nossa conversa, nas próximas, mas esses impactos, né, do sensível, da arte, da subjetividade sobre nós, eu acho que o isolamento ele deixou mais transparente, mais visível o quanto a gente depende da arte para se relacionar. Né? Sim. Porque ela é um grande mediador de afetos. Né? Através a humanidade fez desde sempre, né? Ela comunicou afetos através de símbolos. E os detentores por excelência desses símbolos são os artistas, né? Acho que hoje isso, felizmente, me parece uma boa notícia, tem se tornado mais democrático, na medida em que as pessoas cada vez mais usam essas propriedades, esses elementos que antes eram restritas à arte, para comunicar seus afetos diariamente, né? Seja através da imagem, do som, de uma música, de uma fala, de um poema. Parece que esse momento do isolamento, ele um pouco que horizontaliza essas relações que antes eram absolutamente distintivas de artistas produzindo nos seus estúdios, né? Hoje isso é mais fluido no sentido um pouco pós-moderno do termo, mas um pouco também nesse sentido de fluidez da virtualidade, né? Da web, que literalmente vai em ondas, né? Essas ondas que estão pelo ar e etc. Eu queria encerrar assim, minha fala aqui, minha participação hoje, lembrando dessa série que eu acho que foi coordenada pelo Christian Dunker, chamada Arte como Respiro. É uma série que está no YouTube, vocês acham aí, são vários episódios, né? Que são debates promovidos nos últimos meses aí, financiados pelo Itaú Cultural, se não me engano, onde o Dunker assim, conversa com diversas personalidades aí, né? E uma delas, a última que eu assisti, foi com o Krenak, Ayrton Krenak, né? Que é uma voz absolutamente genial, especialmente nesse momento de colapso, não só da saúde, mas também do meio ambiente, onde ele fala do respiro e do termo, de um termo em tupi, não me lembro exatamente se propriamente em tupi-guarani, mas um termo indígena, para respiração, que é nherré. E esse nherré é quase como uma vocalização do próprio inspirar e expirar. Né? E eles têm isso não apenas como respiração e inspiração, mas também como linguagem e palavra. Né? São sinonímias nessa linguagem específica aí, que, se não me engano, é um dos troncos aí uma das derivações do Tupi-Guarani. Né? E essa fusão aí da palavra e da respiração como uma coisa só é algo que nos ensina lá o Krenak, né? Algo que acho que
talvez represente um pouco o objetivo que a gente quer aqui, né? Num podcast a gente não tem imagem, mas a gente tem justamente a palavra. E essa palavra nos aproxima, né? Nos coloca em contato com pessoas que, em outro momento, acho que dificilmente a gente teria, né? Essa possibilidade de contato. Bom, e para encerrar, então, daqui da minha parte, eu queria sugerir para as pessoas aí o curso de introdução ao pensamento crítico hoje, que está lá sendo publicado na TV Boitempo no YouTube. Então você procura lá no YouTube Boitempo. Tem lá uma playlist que está sendo... É um curso bem interessante, tem uma apresentação de alguns dos pensadores mais importantes hoje, para a gente ainda assim entender o mundo, uma introdução sobre eles. Então assim, começa pelo Slavoj Žižek, passa pela Angela Davis, David Harvey, Nancy Fraser, o Domenico Losurdo, que está aí meio na moda agora, Maria Rita Kell, apresentada pelo Christian Dunker, enfim, fica a dica aí. Muito obrigado pela paciência de ter chegado até aqui. Queria lembrar aos ouvintes que a internet não é uma via de mão única. Diferente da televisão, que a gente estava acostumado a sentar no sofá e simplesmente deixar que ela interferisse na nossa psique, a internet ela demanda um comportamento ativo do espectador, de quem está do outro lado, né? E acho saudável a gente estimular essa dialética. Então, por gentileza, assine o podcast, assim você vai poder receber os próximos, se você gostou. Se você não gostou, assine mais ainda, porque daí você vai poder comentar e falar mal da gente. Vamos manter os inimigos mais próximos do que os amigos. E a gente pede assim que nos enviem comentários, perguntas, outros autores que a gente possa colocar na conversa. Mais tarde teremos entrevistados também no programa, então se vocês conhecerem alguém que pudesse ser interessante, aí por favor nos mande pelo e-mail que vai estar aqui na descrição. Sugestões de temas também, intervenções, críticas, a gente vai ler aqui no programa e, se possível, compartilhe.